Olá pessoal, aqui é José Guimarães do canal Direito a Volver e, como prometido, uma continuação do nosso vídeo anterior, onde nós falamos sobre as origens da esquerda e suas narrativas falsas, com a continuidade dos seus defensores após a Revolução Francesa, onde houve o embrião dessa filosofia, e depois que ela foi colocada no papel por Karl Marx, né? A diferença agora é que chegamos em Lenin, que usou Karl Marx como referência, mas ele dizia que o partido, né, o comunismo devia ser colocado através de armas, ser imposto à população através de armas, né? Isso, posteriormente, vamos ver que houve umas certas alterações dos filósofos subsequentes. Muito próximos, mas já mais adiante, né? Eu anteontem, né, fiz o vídeo e esqueci de pedir a vocês que se inscrevessem no canal e desse like, compartilhassem. Isso é muito importante, porque isso dá visibilidade, né, dá penetração e permite que outras pessoas que eventualmente não conheçam a história ou não tenham paciência para ler essas coisas, comecem a ter uma informação um pouco mais correta sobre o que é isso, né? Que desgraça é essa, né? Acho que aqui nós estamos escolhendo entre Deus e o diabo. E as pessoas não sabem que o diabo é ruim, ele não é bom. O diabo, se fosse bom, seria o diabo, seria um anjo até hoje, né? E ele teve a audácia de contestar Deus. Você vê como é que é essa coisa. E eles têm essa audácia de contestar o direito dos humanos de não quererem viver sob esse julgo terrível essa filosofia do mal, da vagabundagem, do crime, do assassinato, da defesa do errado, né? Bom, vamos começar então aí. Que, como eu falei, hoje é o Origens da Esquerda e Suas Narrativas Falsas. 2. Lenin. Lenin, ele foi o fundador do Partido Comunista Russo, que seriam conhecidos como os bolchevistas, né? E foi líder da Revolução, com o mesmo nome, em 1917. Criador e líder do Estado Soviético. Ele incorporou os países em volta da Rússia, muitos também sob armas, para tornar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tem um imbecil na América Latina querendo fazer o mesmo com a URSAL, né? União das Repúblicas Socialistas da América Latina, né? Você vê que não aprendem com os erros do passado. É impressionante como é que eles gostam de repetir o mesmo erro e tentar dizer que antes não deu certo porque não foi aplicado corretamente. Não vai dar certo nunca, porque a filosofia é ruim, é errada. Parte do princípio que os homens são todos iguais. Não somos iguais, graças a Deus. Existem pessoas muito melhores do que eu que me ensinaram a tentar melhorar. Existem pessoas que eu estou tentando melhorar porque eu sei um pouquinho mais do que eles. É assim que funciona. Imagina se ninguém contesta ninguém, ninguém discute, ninguém faz nada. Observe que a evolução humana, ela sempre se dá com a teoria, a contra-teoria dessa teoria e depois uma tese final que junta as duas, melhorando aquela teoria inicial. Tudo evolui. Tudo pode ser usado como base para uma evolução. Ao contrário do que eles pregam, que é destruir tudo que existe e começar tudo novo através dessa filosofia do mal, da desgraça, da fome, da miséria, onde só os encastelados do poder se dão bem, né? Eu peguei um trecho aqui que mostra bem isso aí que eu vou ler agora. Peguei em inglês mesmo, mas a gente traduz para quem não tem dificuldade, né? Mas, bom, antes disso, né, o Lenin abraçava a ideia de que deveria se espalhar pelo mundo suas ideias da Internacional Socialista, que eu vou chegar lá depois sobre a Nacional Socialista, que é o primo irmão do comunismo, que é o nazismo, né? Eles são idênticos, exceto pela forma como aplicar. Mas eles são idênticos em sua base. Estado grande, tudo para o Estado, nada fora do Estado, blá, 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 e sempre perseguia alguma classe. No caso dos fascistas, eram pessoas da religião, da cor da pele
ou da opção sexual. No caso dos comunistas, era a classe social, né? O que não diferencia muito. Bom, vamos lá. E com isso ele, baseado nessa ideia ele usando as ideias de Karl Marx, criou o marxismo-leninismo, que se tornou o comunismo pela ótica mundial, né? Aí eu li aqui sobre o que eu ia falar, sobre que está em inglês, né? Diz o seguinte: If the Bolshevik Revolution is, as some people have called it, the most significant political event of the 20th century, then Lenin must, for good or ill, be regarded as the century's most significant political leader, not only in the scholarly circles of the former Soviet Union, but even among many non-communist scholars. He has been regarded as both the greatest revolutionary leader and revolutionary statesman in the history, as well as the greatest revolutionary thinker since Marx. Ou seja, quem escreveu isso aqui é um admirador desse imbecil, né? E eu discordo frontalmente. Eu acho que ele foi um líder negativo. Ele foi um líder, mas foi um líder negativo. E não foi o mais importante. O mais importante foi quem derrubou o que ele criou. Esses foram importantes mesmo. Eu acho que os principais homens do século XX foram Winston Churchill, Margaret Thatcher, que apesar de não ser homem, é uma mulher com a capacidade absurda, o maior respeito às mulheres, passa pela essa mulher incrível que veio do povo, não era uma mulher rica, e tinha a visão clara de que quem se esforça sobe, quem não se esforça, que é vagabundo, usa essas filosofias para se defender, né? Ronald Reagan e outros tantos fantásticos que tiveram por aí, né? Bom, recentemente no Brasil tivemos um grande presidente que, por ser honesto, foi defenestrado do poder através de eleições muito contestáveis, inexplicáveis. O mesmo aconteceu com Donald Trump. Eu acredito que muitas pessoas tenham dificuldade, eventualmente, com a forma com que ele lidava, né? O Obama é uma simpatia, aquela coisa, mas é uma desgraça para o mundo. O Trump, se vocês se lembrarem, o ISIS era um terror na época do Trump. Deixou de ser. A Coreia do Norte era um terror na época do Trump. Deixou de ser com ele. Ele mudou o ISIS. Ele mudou o Coreia do Norte. Por que será? Ele alertou a Alemanha sobre o perigo de ficar dependente da Rússia do gás. Antes, está na internet, é só procurar o que vocês acham. Tudo ele conseguiu ver isso antes e conseguiu contornar. Na época dele não tinha guerra. Ele não começou nenhuma guerra. Muito bem. Isso que eu li em inglês aqui, na minha opinião, só confirma aquela máxima do Nelson Rodrigues, que diz o seguinte: o mundo será dominado pelos imbecis, não por sua capacidade, mas porque são muitos. E outra também de Ronald Reagan: comunista é aquele que leu Marx, e anticomunista foi aquele que entendeu o que leu. Mas, como eu disse no vídeo anterior, se você parar um pouquinho para pensar, você vai ver que é impossível se manter isso aí. Não tem como. Muito bem. A ideia da Revolução Bolchevique era que o povo deveria impor, através de armas, suas ideias. O proletariado, os trabalhadores, os militares de baixa patente se subordinarem. Infelizmente, para contrapor isso aí, os generais, eles corruptos e covardes, se venderam quando se esquivaram de defender o país e resolveram usar o apoio que eles receberam de países estrangeiros em armamentos e equipamentos de guerra e dinheiro para se completarem, ou seja, corruptos e covardes. E qualquer semelhança com uma república de bananas da América do Sul não é uma mera coincidência. Isso aí é uma coisa que vocês observarem, é uma coisa típica de países que acabam se entregando a essa filosofia do mal, né? As altas patentes, as altas autoridades se vendem ao sistema para permitir que seja implantado. Então, a Suprema Corte é conivente
vamos falar, por exemplo, da Venezuela, é conivente com o governo Maduro ou conivente com o governo Chávez e permite aqueles absurdos. Suspende o parlamento eleito pelo povo. E o novo parlamento é nomeado pelo presidente na Venezuela. Talvez tenha algum outro país na América do Sul, um bem grande, que também tem esse tipo de coisa. O pessoal se vende por dinheiro, né, para votar em caras que vão apoiar o governo em ações ilegais ou corruptas. Os generais, ao invés de se posicionarem e colocarem de acordo com a Constituição do país a lei para ser mantida, eles se esquivam e vão morar em Barcelona e vão ganhar dinheiro em ministério, em conseguir cargos e aquelas coisas. O que é muito triste, né? Mas é, infelizmente, o que permite que esse pessoal chegue no poder, né? Bom, posteriormente surgiu o nacionalsocialismo, como eu disse antes, que vem a ser o nazismo, né? Mas se você olhar a definição da estrutura de governo de ambos, eles são idênticos, né? E apenas a diferença é que o nazismo ficou tido como uma coisa execrável, mas o comunismo não. Ambos são execráveis. Você achar que o nazismo foi pior do que o comunismo, está faltando informação, porque realmente o nazismo foi um horror. O cara matar as pessoas por serem judeus, negros, homossexuais ou ciganos, isso é de um absurdo que não tem paralelo no mundo. O único paralelo que encontra é um pior do que eles, que é o comunismo. Que todo mundo que se opunha à forma de governo deles morria. Eles mataram mais de 100 milhões de pessoas. Como eu já disse antes, é muito mais do que todas as guerras somadas. É muito mais que todas as pandemias somadas, desde a história do homem sobre a Terra. Então, ambos deveriam ser proibidos. Deveria ser crime ser comunista, ou ter um partido comunista, ou ter uma bandeira com a foice e o martelo. Deveria ser proibido, como é proibida a bandeira nazista. Deveria ser proibido, sabe? Não tem sentido você permitir um e não permitir o outro. Não tem sentido você permitir qualquer um dos dois. Isso é totalmente absurdo. Vendo meu nome, por exemplo, eu tenho raízes de judeu, porque Pereira é todo cristão novo que na Inquisição teve que adotar o cristianismo. Eu tenho no meu nome Pereira, então eu tenho parte de judeu. Eu tenho horror a qualquer perseguição ou qualquer favorecimento por origem, por cor, por opção sexual. Eu acho que ninguém tem que ser melhor do que ninguém, todo mundo é igual. Todo mundo, depois que morre, vai ter cheiro ruim igual, vai apodrecer igual. Somos todos iguais. O que nos diferencia é o que nós podemos fazer pelo mundo e pelos outros. A única diferença é essa. E esses caras, eles não querem isso. Eles querem impor a você um terror, uma vida sem direitos. Você vai ter que viver de acordo com o que eles determinam que você vai ter que viver. Você vai perder o direito de escolher. Deus, que é acima de tudo isso aí, nos deu o livre-arbítrio, que é tirado por eles. Você não pode mais escolher ser religioso ou não. Você não pode mais escolher ser homossexual ou não. Você não pode mais nascer com a cor de pele errada, segundo a visão deles. Se você está na rua armado e não estiver assaltando, você vai ser preso. Essa arma para que é? Para minha defesa, está preso. E essa arma para que é? Não, porque eu vou trabalhar hoje, eu vou roubar uns caras. Não, estou tudo bem. Isso aí o governo permite, porque roubar celular não é crime mais. Não importa o que você faça. É assim, uma coisa absurda, né? Só nessa filosofia sem sentido, o errado vira o certo. Então, o Lenin, ele, na minha opinião, foi um dos piores e mais malignos governantes que existiram, porque ele começou uma linha violenta de crimes contra a humanidade. Logo depois que ele saiu do governo, entrou Stalin, que massacrou o povo russo que era contra ele. Massacrou de forma bárbara. Sabe, foram 20 milhões de russos que morreram naquele período só do Lenin, do Stalin. E as pessoas não se lembram disso. Vai vendo o paredão,
O próprio Che Guevara disse nas Nações Unidas: quem não concordar conosco vai para o paredão. No Brasil, aquele Hassi, aquele professor da UFRJ, falou que o conservador merece uma boa bala e uma boa cova. A Marilena Chauí diz que odeia a classe média, que ela não suporta, ela tem nojo da classe média. O que ela é? Ela é classe média, só que ela é classe média comunista. Então ela vai se completar com o dinheiro pago pelo pagador de imposto para dizer que nós não prestamos, temos que ser perseguidos. O Ortega está expulsando padres. Sabe, Venezuela, Cuba que as pessoas não têm liberdade nenhuma. O povo cubano vive na década de 50. Vai ver os líderes de Cuba como é que vivem. Basicamente com Mercedes de 0 km. Já o povo não. Anda com aqueles carros de 1950 que ficaram na ilha desde Fulgêncio Batista. E como é que isso pode ser bom? Isso tudo começou com Karl Marx e a evolução foi a implantação do que o Karl Marx escreveu por Lenin, que algumas pessoas cultuam como um grande líder. É realmente um absurdo. Bom, já estamos com 16 minutos aí, já falei demais, como sempre. Muito obrigado pela sua atenção. Eu quero ver se agora, no próximo vídeo, eu falo sobre o Antônio Gramsci, que mudou um pouquinho essas ideias de impor, através de armas, a filosofia, essa filosofia nefasta e criminosa dos comunistas. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Não percam a fé no Brasil. Que Deus nos abençoe.